Olá, meu nome é Márcio, da turma de Radiação e Ondas Guiadas, e hoje falarei um pouco sobre polarização. A polarização é a orientação do vetor de campo elétrico na onda eletromagnética, como vemos nessa figura, onde você tem o campo elétrico e o campo magnético. Então, a direção para onde aponta os vetores do campo elétrico é a direção que está a polarização da onda. É muito importante frisar que o campo elétrico e o magnético estão sempre em 90 graus um do outro. Portanto, você definindo apenas o campo elétrico, você define completamente a onda. A polarização depende principalmente da fonte. Como vemos nessa figura, onde temos uma antena de polo, você tem a criação de uma onda em que todos os vetores do campo elétrico estão em um mesmo plano. Porém, apesar dela depender da fonte, vai ter momentos em que, devido à natureza da fonte, vai emitir uma grande quantidade de ondas em diferentes direções. Isso faz com que, apesar de cada onda estar polarizada, o feixe não está. Nesses casos, é possível utilizar um tipo de lente que vai permitir que somente as ondas em uma direção passem. Nesses casos, a gente consegue polarizar o feixe de ondas. Isso é muito utilizado para óculos 3D e outras aplicações. Aqui vemos um caso que foi documentado no laboratório de física experimental, onde nós temos uma fonte de luz que está emitindo um feixe de luz não polarizado. E aqui, nessa primeira imagem, tem um único polarizador entre o observador e a fonte de luz. Sendo assim, todas as ondas que chegam no observador estão em uma única direção, que é a vertical. E isso pode ser demonstrado quando você coloca um segundo polarizador que vai deixar somente ondas horizontais passarem. Então, o que acontece? Todas as ondas que foram polarizadas pelo primeiro polarizador, elas vão ser barradas pelo segundo polarizador. Por isso que a gente consegue enxergar a lâmpada com muita facilidade na primeira imagem e não consegue na segunda imagem, que está com os dois polarizadores. Como dito anteriormente, a polarização ela é o sentido do campo elétrico. Dito isso, podemos dividir as polarizações em dois tipos principais: a linear e a elíptica, que no caso a circular é um caso específico da elíptica. Na linear, o que acontece é que o campo não varia de direção com a propagação, ou seja, todos os vetores do campo eles vão se manter na mesma direção e vão modificar somente a sua amplitude. Dito isso, quando você projeta a onda no plano que ela atravessa, que é perpendicular à sua direção de propagação, você vai ver uma linha que vai ter, hora você vai ver o campo subindo e hora você vai ver os vetores para baixo. Eles vão diminuindo e aumentando, mas você vai ver eles na mesma linha. Já na elíptica, que é uma junção entre duas ondas,
que como característica essas ondas estão com uma fase diferente de múltiplos de 180, você vai ver que quando a onda está se propagando no tempo ou no espaço, a direção do campo vai mudar e circular o eixo de propagação, fazendo um desenho de uma elipse. Quando o ângulo entre os dois campos é 90 graus, os dois focos da elipse vão se juntar no centro de um círculo. Então, quando você projetar a onda no plano que ela atravessa, você vai ter um formato circular.